O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Hora de mais um, não se fala de outra coisa. Olha, não se fala de mais nada ou vai começar a falar-se do regresso do El Niño. O El Niño. Não é o Fernando Torres. Fernando Torres é que era conhecido como El Niño, o avançado do Atlético de Madrid. Não, este ainda se está a formar, não é? Saudoso Fernando Torres. Aqui estamos a falar do aquecimento das águas tropicais do Oceano Pacífico, que arrasta depois alterações na atmosfera em todo o planeta. Este nunca tinha ouvido falar, só mesmo de futebolista. Sim, mas percebe-se. Por isso é que eu agora estou aqui a dizer deste fenómeno que supostamente acontece de 2 a 7 anos, dura cerca de 9 a 12 meses, mas que parece que se intensifica não só pela dimensão, mas também pela frequência, e espera-se agora que provoque temperaturas acima da média em quase todas as regiões do mundo, já agora no período de junho e de agosto. Isto houve aqui um alerta por parte das Nações Unidas a dizer que se espera que as chuvas nos próximos meses podem ficar, e é aqui o primeiro impacto. As chuvas podem ficar abaixo da média no sul da Ásia, no Chifre da África e também na América Central. São regiões que dependem muito das monções para a produção agrícola. Ora, se isto não acontece, há escassez de água, redução de produtividade das colheitas e fenómenos terríveis como a fome. Na Europa, os primeiros sinais também já surgiram. Há muitas áreas, sobretudo da Europa Ocidental, com temperaturas recorde, e vemos isto, temos visto imagens de muitos países em que as pessoas já estão a sufocar de calor. São ondas de calor que se podem tornar cada vez mais frequentes, mais duradouras e mais severas à medida que o El Niño se desenvolve completamente. Aliás, na Europa já há muitos contrastes. O leste prevê-se, sobretudo nos próximos meses, que tenha calor e seca prolongados, enquanto que o oeste apresente chuvas intensas e inundações. Ora, e em Portugal, aqui socorro-me de um artigo do Observador, em que falámos com o climatologista Carlos Câmara, que diz que o impacto direto do El Niño na Península Ibérica não será assim significativo. O problema é que a temperatura média global já é muito grande e isso acaba por afetar muito diretamente. Diz o Carlos Câmara que fica preocupado em olhar para o Atlântico e para o Mediterrâneo e ver as temperaturas loucamente acima do normal. Estão muito mais quentes, o que quer dizer que há grandes fontes de energia acumulada e essa energia está disponível depois para a amplificação de outros fenómenos. Lembremos-nos do que aconteceu no início deste ano com aquele comboio de tempestades, com a Christine, e é mais esse risco. Mas, enfim, o que acontece em qualquer ponto do planeta, já todos aprendemos que tem impacto direto depois na nossa vida. O El Niño está aí, apertem os cintos. Olha, eu vou falar aqui de um caso que está a marcar a atualidade no Reino Unido e, aliás, noutros países também já tem sido bastante comentada, a morte de um estudante universitário de 18 anos em dezembro do ano passado. Henry Novak foi morto por um homem de 23 anos, Vikram Digwa, e o caso está a abalar, de facto, o Reino Unido devido às circunstâncias em que ocorreu este homicídio e também à atuação da polícia em resposta a esta ocorrência. Ora, o Tribunal agora condenou Digwa a prisão perpétua, com um período mínimo de cerca de 21 anos antes de poder pedir a liberdade condicional, e aquilo que está aqui em causa, sobretudo, é de facto a atuação policial em resposta a esta ocorrência. Os dois homens ter-se-ão cruzado numa rua numa noite de dezembro do ano passado. Terá havido uma interação entre os dois e Digwa acabou por esfaquear Novak várias vezes, incluindo uma facada no coração, que terá provocado a morte.
Quando a polícia chegou ao local, a Vikram Digwa alegou que Henry Novak teria proferido insultos racistas. A polícia agiu como se o suspeito fosse de facto Henry Novak, algemou, apesar de Henry Novak ter dito várias vezes que tinha sido esfaqueado. Também há aqui, e agora foram reveladas imagens das bodycams dos polícias, que mostram claramente o que aconteceu, com os polícias a desvalorizarem as alegações de Henry Novak, que não acreditaram nele, mas também é verdade que não havia, se isto pode desculpar de alguma forma a atuação policial, não havia marcas de sangue, porque as hemorragias foram internas. E então algemaram o jovem, ele dizia que não conseguia respirar, e eles diziam que não havia problema nenhum, que não tinha sido esfaqueado, que estava a mentir. A verdade é que agora o Keir Starmer já disse que ficou agoniado com as imagens. As imagens foram divulgadas, as que eu vi estão no site da BBC e estão entre declarações dos pais, do pai da vítima, de Henry Novak, que teve um discurso tão equilibrado quanto será possível fazer um discurso nestas circunstâncias. Ele diz que o principal responsável é de facto Vikram Digwa, não é a polícia, mas também acaba por criticar a atuação policial, porque diz que o filho não deveria ter morrido sob custódia policial porque não tinha feito nada. Aliás, o tribunal concluiu que os alegados insultos racistas não existiram. Aquilo terá sido uma altercação por outro motivo. O caso tem levantado outras questões sobre também o uso de facas, ou o porte de facas de armas brancas, neste caso associadas à tradição da religião Sikh. E porque isso também agora, claro, está a ser aproveitado, porque estamos a falar de um homem branco, de um homem indiano, e está a levantar muitas questões, muitas polémicas. Nigel Farage já tem aproveitado, claro, para incendiar ainda mais os ânimos, e não sabemos quais serão as reações nos próximos dias a este caso. Claro que, em primeiro lugar, estamos a falar da perda de uma vida humana, mas é importante que a polícia, e a própria polícia já vai reconhecer o facto, é importante que a própria polícia reveja a sua atuação, a sua conduta e assuma responsabilidades neste caso. Vamos ver aquilo que irá acontecer nos próximos dias. Para já é quase um barril de pólvora, e este caso está a servir de rastilho.